É muito fácil nós servirmos quando tudo está bem. Na igreja, em casa, no trabalho. É muito simples responder com amor e alegria com quem nos faz bem. Se servimos apenas quando os ventos estão a nosso favor, nós estamos a ser iguais a qualquer outra pessoa que não conhece ao Senhor Jesus. Como é que nós lidamos com as pessoas que nos dificultam a vida? Como reagimos quando vamos cumprimentar alguém e esta pessoa não nos faz boa cara? Será que o Evangelho tem alguma coisa para nos ensinar na maneira como nós servimos a igreja e, por conseguinte, nós servimos as pessoas? Nós desejamos servir mais as pessoas ou desejamos servir-nos das pessoas? O título da mensagem de hoje é Apresenta-te ao Serviço. E obrigado ao Pedro Arnaud pelo título. Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, capítulo 10, versículo 32 a 45. Marcos, capítulo 10, versículo 32 a 45. Nós estamos na segunda parte do Evangelho de Marcos, onde podemos perceber as implicações práticas de seguir ao Senhor Jesus Cristo. Nada adianta afirmarmos que pertencemos a Jesus e depois isso não se notar na nossa vida que Jesus é o nosso Salvador, como Jesus é o nosso Senhor. Além das implicações pessoais, deve também haver implicações na forma como nós nos relacionamos com a igreja e para com aqueles que nos rodeiam. Nada é mais relevante na vida cristã do que viver uma vida de serviço a Deus e ao próximo. Por isso, nós devemos nos apresentar ao serviço. Vamos ler versículo 32. Estavam de caminho, subindo para Jerusalém, relembrar que estavam a sair de Pereia e estavam a ir para Jerusalém, que era um sítio mais alto, a cidade mais alta, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes admiravam-se e seguiam tomados de apreensões. Aqui a palavra é medo. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes, a falar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir ou acontecer, dizendo... Então, Marcos não esconde aquilo que se estava a passar. Ele diz que havia tensão no ar quando estavam a regressar novamente a Jerusalém. Qual a razão? Porque é que havia tensão no ar perante os apóstolos? No Evangelho de João nós podemos perceber as razões. Capítulo 9, versículo 22. Os pais disseram isto porque temiam os judeus, pois os judeus já tinham decidido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, seria expulso da sinagoga. 11, versículo 8. Os discípulos disseram, Mestre, os judeus ainda agora procuravam apedrejar-te, e tu queres voltar para lá? Capítulo 11, versículo 57. Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordens para que, se alguém soubesse onde ele estava, Jesus o denunciasse, a fim de o prenderem. Então, os apóstolos tinham medo que Jesus voltasse a Jerusalém. Voltar a Jerusalém era, então, sinal de problemas. Quando Jesus exerceu o seu ministério naquela cidade, foi muito maltratado. E para estas pessoas, seguir a Jesus era colocar a sua vida em risco. E não lhes fazia sentido. No meio desta intenção, então, Jesus fala com os seus discípulos sobre o que iria acontecer. Ele já tinha falado 2 vezes anteriormente. Como quem diz, vocês estão com medo, quando na verdade ainda não perceberam nada. Quando na verdade ainda não entenderam o que se vai passar comigo. Versículo 33, a parte inicial só. Eis que subimos para Jerusalém. Então Marcos menciona pela segunda vez a subida para a cidade de Jerusalém. Quando há detalhes repetidos na Bíblia, muito possivelmente têm algum significado. Recordemos que estavam na altura das festas e as pessoas vinham de todas as partes levando as suas ofertas exteriores para o templo em Jerusalém. Por outro lado, iremos ver que Jesus não leva nada de exterior como oferta, mas leva-se a si mesmo como oferta pelo povo. E oferta para quê?
João Batista já o tinha dito anteriormente, João 1:29. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus prepara-se para fazer o caminho da glória. Jesus prepara-se para fazer o caminho do serviço através do seu sofrimento e alerta os seus discípulos sobre o que iria acontecer. O caminho da subida de Jesus é, aos olhos humanos, o caminho da descida. E Marcos mostra-nos então 2 vezes que Jesus ia subir, possivelmente para salientar que ia subir até Jerusalém, por estar no alto, como também era o caminho que o iria levar até à glória. Versículo 33 a 34. E o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir-lhe, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Então Jesus diz aos seus discípulos que iriam acontecer 7 coisas, 8 coisas na sua caminhada até à cruz, numa espécie de gradação. Nós vamos ver, há uma espécie de gradação de sofrimento até à glória final, até à consumação. Vemos, será entregue aos principais sacerdotes e os escribas. Marcos 14:53 diz que essa profecia cumpriu-se. Irão condená-lo à morte. Marcos 14:55 a 64, nós vemos Jesus a ser condenado à morte. Em terceiro lugar, nós vemos que entregarão aos gentios. Marcos 15:1. Hão de escarnecê-lo, ridicularizar e cuspir-lhe. Marcos 15:16 até 20. Açoitá-lo, a ideia aqui do açoitar é com chicote. Marcos 15:15. Irão matá-lo. Marcos 15:37. Irá ressuscitar. Marcos 16. Então Jesus profetiza e cumpre-se logo a seguir. Se os discípulos estavam com medo por ir a Jerusalém, Jesus abre o seu coração e mostra-lhes aquilo que iria se passar na sua vida. Iria passar por um enorme sofrimento para salvar o seu povo, para salvar a sua igreja. Como reagiram os seus discípulos a este momento onde Jesus abre o seu coração? Será que ficaram carinhosos? Será que disseram: Jesus, nós estamos contigo? Nós vamos te proteger, Jesus. Nada disso irá acontecer, ou vamos orar por ti, Jesus. Vamos ver. Versículo 35. Então aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, nós queremos. A palavra no original é: nós desejamos fortemente que nos concedas o que te vamos pedir. Jesus tinha acabado de falar do que iria acontecer até à sua morte. E logo a seguir, 2 dos seus apóstolos vão ter com ele para lhe pedir algo que eles desejavam muito. Olhemos novamente para o versículo. Queremos que nos concedas. O quê? Eles não disseram. Porquê? Possivelmente porque desejavam obter um sim antes de dizer o que queriam para comprometer o Senhor Jesus. Faz-nos lembrar quando os nossos filhos pedem um sim antes de dizerem o que querem. Às vezes, se calhar, são só os meus. Papai, eu tenho uma coisa que desejo muito. Será que podes dar-me? E se eu cair, digo sim. Pronto, já fui. Não é? Não, tens que dizer o que é primeiro para eu não me comprometer com as minhas palavras. No fundo, o que os apóstolos estavam a fazer com Jesus era a mesma coisa. Jesus, nós queremos muito uma coisa. Dás-nos? Qual foi a resposta de Jesus? Será que caiu na rasteira? Versículo 36. E ele perguntou-lhes: que querereis que vos faça? Então Jesus não se compromete com os seus apóstolos, não se compromete com aquilo que eles querem e nem faz promessas às cegas. Jesus não tem qualquer compromisso com os nossos desejos se esses desejos não forem Ele mesmo. Se o nosso desejo for Jesus Cristo, Ele tem o compromisso de nos dar Ele mesmo. Mas se esses desejos não forem a Jesus, Jesus não tem o compromisso de dar aquilo que tu queres. Ao perguntar-lhes que quereis que vos faça, Jesus estava a desafiá-los a revelar os seus desejos ao exporem os seus corações.
Como responderíamos se Jesus nos perguntasse neste momento em relação ao que nós queremos? Se Jesus chegasse e dissesse, Débora, o que é que tu queres que eu te faça neste momento? Sara, o que é que tu desejas que eu te faça neste momento? O que é que nós iríamos responder? A resposta irá ditar muito do estado do nosso coração. Lembremos-nos, Jesus tinha predito a sua morte e os apóstolos estavam preocupados com o quê? Vamos ver, versículo 37. Responderam-lhe, permite-nos, aqui a ideia é concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Então Tiago e João ouviram Jesus a partilhar o que iria acontecer e em vez de mostrarem empatia com o Senhor Jesus, mostram que queriam um lugar de honra. Quando pedem um lugar ao lado de Jesus, assentados à direita e à esquerda, estão a dizer que querem uma posição de autoridade, querem uma posição de status no céu. Talvez pensassem que podiam ter esse destaque por serem filhos de um homem rico, ou então por serem primos do Senhor Jesus. Não sabemos. Mas mais do que pensarem em servir vidas como o Senhor Jesus, queriam o status por terem servido as pessoas. Eles não se queriam apresentar ao serviço do reino de Deus, mas queriam usufruir do benefício por terem estado ao serviço do reino de Deus. Ao mesmo tempo que afirmavam algo positivo, reconhecem a glória de Jesus, mostram também uma ambição pecaminosa para quem está ao serviço do reino de Deus. Não tenhamos dúvidas. Há uma grande diferença entre servir o reino de Deus e servir-se do reino de Deus. Por outro lado, a resposta à pergunta de Jesus mostra muito então sobre os seus desejos. Esta foi a pergunta que Jesus fez ao cego Bartimeu. Marcos 11, logo a seguir, aliás 10, 51 a 52, logo a seguir a este texto, perguntou-lhe Jesus, o que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus diz, vai, a tua fé te salvou. Apesar de ser cego, Bartimeu via mais que os apóstolos. Se João e Tiago pedem fama, Bartimeu pede fé. Será que esta era a nossa resposta quando nós fomos questionados há pouco? Senhor Jesus, dá-nos fé? Ou iríamos pedir outra coisa qualquer? Qual foi a resposta do Senhor Jesus a este pedido por status no céu, de autoridade no céu? Versículo 38 a 40. Mas Jesus disse-lhes, não sabeis o que pedis. Podei vós, aqui a ideia é, serão capazes de beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe, podemos. Tornou-lhes Jesus, bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não é a mim que me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Jesus diz-lhes que eles não sabem o que pedem, porque quem pede glória nos céus, pede sofrimento na terra. Foi por isso que Jesus falou no cálice e no batismo, que eram símbolos usados no Antigo Testamento para mostrar o julgamento divino contra o mal. Para que fique mais claro, Jesus diz-lhes que o seu momento de maior glória será visto na cruz, onde receberá a ira de Deus, o castigo de Deus contra o pecado, ao mesmo tempo que vai mostrar mais claramente o seu amor por nós. Pois recebe o nosso castigo e Ele dá-nos a sua inocência, para nós podermos ter acesso ao Pai. Por isso, quando Deus olhar para nós, Ele já não vai ver mais o Jónatas pecador, mas vai ver o Jónatas que foi salvo pela graça de Deus. Esta é a maravilhosa graça. O Filho de Deus morre para que os filhos da ira, a expressão de Efésios 2:3, vivam. O Filho de Deus morre e os filhos da ira vivem. Isto é o Evangelho. Esta é a boa nova, esta é a boa notícia. Quando Jesus pergunta se eram capazes de sofrer por amor a Deus e no serviço à sua igreja, o que é que eles respondem? Sim, nós conseguimos. Jesus responde-lhes novamente,
dizendo que eles iriam beber o cálice e o batismo com que ele tinha sido batizado, profetizando assim o sofrimento de Tiago e de João por estarem ao serviço do reino de Deus. Não foi o que aconteceu? Tiago, segundo Atos 12:2, aliás, Atos 12:2, foi decapitado por estar ao serviço de Deus e da igreja. Sim, ele sofreu. João, Apocalipse 1:9, diz-nos que ele foi desterrado para a ilha de Patmos, terminando os seus dias completamente isolado. Uma nota importante sobre o sofrimento aqui e da diferença. Há uma enorme diferença entre o sofrimento de Jesus e dos seus seguidores. Porque o sofrimento de Jesus, ele é vicário, isto é substituto do nosso castigo. Até porque nós já não levaremos mais o castigo de Deus. Mas o sofrimento dos seus discípulos, ele não é vicário. Só o de Jesus foi. Agora, como ficaram os outros apóstolos com esta conversa de Tiago e João? Versículo 41. Ouvindo isto, indignaram-se. A palavra no original é irritaram-se. Os 10 contra Tiago e João. Ficaram irritados ao ouvirem os desejos de Tiago e João. Será que ficaram perturbados por acharem que João e Tiago não tinham a noção do momento que Jesus estava a passar, como quem diz, ele acaba de dizer que irá sofrer, e vocês estão mais preocupados com o vosso estatuto no céu? Eu creio que não. A indignação dos apóstolos não era pelo desejo de Tiago e João, mas pela coragem que eles tiveram em verbalizar o que eles desejavam secretamente. Quantas vezes nós não somos assim também? A indignação que temos muitas vezes com alguém surge porque essa pessoa teve a coragem de dizer o que queríamos e nós não tivemos essa audácia. Por outro lado, muitas vezes a indignação que temos com alguém é vista na inveja que temos com essa pessoa. Seguimos, inclusive, os seus passos até para podermos comentar ou lamentar o quão merecido ou imerecido foi. E Jesus, diante de um problema sério, sendo que os apóstolos ainda não tinham entendido a mensagem do reino de Deus, chamou-os. E chamou-os a todos, porque a indignação ou o desejo não eram só 2, mas eram dos 12. Porque se fosse só de 2, Jesus não tinha chamado a todos, mas chamou-os a todos. Versículo 42. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, a ideia aqui é de um amor que exorta, disse-lhes: sabeis que os que são considerados, chamados governadores dos povos, têm sob o seu domínio controlo e sobre eles os seus maiorais exercem a autoridade. Então Jesus chamou os 12 apóstolos e exortou-os com amor, mostrando a diferença que deve existir entre aqueles que servem o reino de Deus e aqueles que servem ou se servem deste mundo. Não é que servem o mundo, mas que se servem deste mundo. Jesus diz-lhes que os governadores dos povos pensam em si mesmos e fazem com que as pessoas se submetam ao seu poder. E esquecem-se, há aqui uma certa ironia no ar, que o poder dos homens ele é sempre limitado, segundo Romanos 3, 1 e 2, ao poder de Deus. E por isso é que nós descansamos, mesmo quando as nossas autoridades possam não ser boas, porque o poder é sempre limitado. Jesus diz também que os governadores não têm preocupação com as pessoas. Eles têm, sim, o desejo de ver com que as pessoas respondam aos seus interesses. Foi precisamente o que aconteceu com os apóstolos ao ficarem indignados, pois mostravam que não estavam preocupados com Jesus, mas estavam preocupados com as suas vidas e com os seus interesses. Estavam ao serviço do Mestre, pensando nos benefícios que daí podiam advir. Isto pode acontecer com qualquer um de nós. Se nós ficarmos indignados com os apóstolos, é porque se calhar também o nosso coração desejava aquilo e não tivemos a coragem. Nós podemos estar ao serviço do reino, mas na verdade queremos servir-nos do reino de Deus. Queremos que o reino de Deus nos sirva. Foi o que aconteceu com os pastores de Israel. Ezequiel capítulo 34, versículo 2 a 6. Vocês estão condenados aos pastores de Israel. Reparem, sabem cuidar bem dos vossos interesses, mas os pastores devem cuidar das suas ovelhas. Vocês bebem o leite,
Usam roupas de lã e matam as melhores ovelhas para comer, mas não cuidam das ovelhas. O que as ovelhas podem dar não pode ser nunca um fim. É uma consequência. Por isso é que há muitos que puxam pelas ovelhas, não lhes dão nada porque só querem retirar a sua lã. Não cuidam delas. Versículo 4. Não protegeram as mais fracas, nem trataram das doentes, não ligavam as que estavam feridas, não trouxeram de volta as que se encontravam extraviadas, não procuraram as que se encontravam perdidas. Em vez disso, trataram-nas com dureza e crueldade. Versículo 5. Como as ovelhas não tinham pastor, perderam-se. Os animais selvagens mataram-nas e comeram-nas. Por isso as minhas ovelhas andam perdidas pelos montes. Espalharam-se pela terra inteira. E ninguém quis saber delas, nem foi à sua procura. O nosso ministério não é só em ver vidas a serem salvas, mas também em ver vidas a serem resgatadas, vidas que estão perdidas, e irmos à procura delas. Se a atitude dos que governam este mundo é serem servidos, qual deve ser a atitude de quem deseja apresentar-se ao serviço do Reino de Deus? Versículo 43 e 44. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, há aqui uma adversativa. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Então Jesus mostra o contraste existente de uma forma clara. Entre vós, apesar de poderem ver isso, entre vós não vai ser assim. Pelo contrário. Ou seja, a atitude de quem serve o reino de Deus é totalmente oposta de quem se serve deste mundo. A grandeza para os filhos de Deus é vista de forma contrária à do mundo, pois nós devemos servir as pessoas sem esperar nada em troca. Se eu cuido de alguém apenas por aquilo que aquela pessoa me pode vir a dar no futuro, eu não estou a cuidar dela, eu estou a cuidar dos meus interesses. Damos o nosso eu para servir as pessoas para a glória de Deus. Se muitos falam de autoridade no reino de Deus como se fosse uma espécie, sou eu que mando, sou eu que tenho a última palavra, Jesus diz-nos aqui que a autoridade que nós recebemos deve ser vista pelo serviço, pelo cuidado ao próximo. Toda a autoridade que o Senhor nos concede é uma autoridade de serviço e não de quem tem a última palavra. A autoridade no reino de Deus não é um grito, eu tenho a última palavra, mas uma postura de serviço igual àquela que Jesus teve. Quem deseja ser grandioso no reino de Deus não se preocupa com a sua fama, mas preocupa-se em servir as pessoas. Os líderes de Deus servem vidas e não se servem das pessoas. João 13:34 diz, deixo-vos agora um mandamento novo, amem-se uns aos outros, assim como eu vos amei. Já não é de uma forma aleatória, há um exemplo, assim como eu vos amei. É preciso que se amem também uns aos outros. Quantas vezes idolatramos, mesmo no meio religioso, as pessoas que têm mais carisma? Acredito que, infelizmente, admiramos também muito mais os que têm maior carisma do que aqueles que servem e cuidam da vida das pessoas. Talvez seja por isso que muitas pessoas que servem a Deus desanimam quando não têm reconhecimento público. E a busca do reconhecimento no reino de Deus é o caminho para a desgraça de qualquer pessoa. Por isso, tenhamos sempre em mente, quando nos apresentamos ao serviço de Deus, devemos ter sempre em mente o exemplo de Jesus. Porque a fama, o desejo da busca, destrói qualquer pessoa. Versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para, apesar de Jesus já ter dito no passado 2 vezes o que ele ia passar, Jesus nunca falou da sua missão. É a primeira vez que Jesus fala da sua missão. Não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate, comprar a liberdade de muitos, de uma multidão de pessoas. Então Jesus diz que podia ter vindo a este mundo para ser servido devido à sua glória, glória essa que nós não temos, mas veio a este mundo para servir, para atender as
necessidades espirituais das pessoas. Jesus podia ter sido servido, mas veio para dar a sua vida para salvar muitas pessoas. E reparem no texto, não são todas as pessoas, porque nós não acreditamos no universalismo. Veio para libertar multidão de pessoas, mas não todas as pessoas. Os apóstolos ainda não tinham compreendido a razão de Jesus se ter afastado da popularidade, quando a busca da popularidade coloca muitas vezes em causa a fidelidade à palavra de Deus. Jesus mostra-nos que o caminho do serviço ao próximo muitas vezes afasta-nos dos aplausos terrenos. Há momentos no meu ministério onde fui desprezado e criticado por muitos teólogos. Não podem ser pastores, apesar de terem o rótulo. Mas há mesmo muitos momentos no meu ministério onde fui desprezado e criticado por muitos teólogos por andar à procura da ovelha perdida para restaurá-la. E não faz mal. Apesar de ter perdido alguns convites para ir falar a algumas conferências, a minha maior alegria é ver vidas a serem salvas e restauradas pela graça de Deus. Não é estar a falar para conferências, é ver vidas a serem salvas e restauradas. E digo isto de todo o meu coração. Este contraste de Jesus mostra-nos também que quem deseja servir as pessoas não procura servir-se delas, pois quem se serve das pessoas irá sempre manipulá-la para atingir os seus fins. Jesus serviu e salvou que tipo de pessoas? Jesus salvou os seus amigos, aqueles que o amavam, Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para connosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Jesus serviu-nos, Jesus amou-nos quando nós não éramos amáveis. Para que fique mais claro, nós não éramos pessoas neutras. É fácil até amar uma pessoa neutra. Nós éramos inimigos de Jesus. Então, quando nós nos apresentamos ao serviço de Deus, temos de ter em mente Jesus. E quando pensamos em servir a igreja, precisamos ter o exemplo de Jesus. Jesus amou-nos quando nós não éramos amáveis e continua a amar-nos apesar dos nossos pecados diários. Quando entendemos que somos salvos pela graça e não pelos nossos merecimentos, isso irá transformar até a nossa visão de serviço, porque nós fomos salvos quando éramos inimigos de Deus. Qual é mesmo a desculpa que tu arranjas para não servir a igreja e as pessoas? Qual é a desculpa que nós temos para não servir a igreja e não servirmos as pessoas? Qual é mesmo a justificação para nós não cuidarmos de vidas? Se dizes que amas a Jesus e não cuidas, não serves e não mostras amor pelas pessoas, inclusive as que falharam contigo, quero dizer-te uma coisa: ainda não entendeste o amor de Deus por ti. 1 João 3,16, conhecemos o amor nisto, que Jesus deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Quem ama vidas, entrega-se em sacrifício por elas. Quem ama vidas, carrega consigo o peso da dor delas. No dia em que Deus nos deixar de amar, então podemos deixar de amar as pessoas. No dia em que Deus deixar de te amar e deixar de me amar, nós podemos deixar de amar as pessoas. No entanto, estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39. Então, se ninguém nos pode separar do amor de Deus, não há nada nem ninguém que nos pode separar do amor para com as pessoas. A barreira pode ser ténue entre cuidar das pessoas e servir-se das pessoas. Percebemos a diferença se o nosso coração anseia ver Jesus na vida das pessoas ou se anseia reconhecimento público do nosso serviço. Percebemos se cuidamos de vidas como Jesus, se conseguimos cuidar de quem nos fez mal. Creio que este é o grande teste. Eu preciso do Evangelho para lidar com as pessoas. Caso contrário, eu só iria cuidar de mim. Aliás, nem de mim, porque muitas vezes nem eu me suporto a mim mesmo. Principalmente aos sábados à noite e ao domingo à noite, nem eu me suporto. Então eu preciso do Evangelho
para lidar comigo e lidar com as pessoas. Noutra perspectiva, quando nos apresentamos ao serviço, isso não nos dá autoridade sobre as pessoas no dia da manhã. Faz-nos, no máximo, um pequeno exemplo daquilo que Jesus fez. Eu não sirvo a Débora para ter autoridade sobre a sua vida no dia da manhã. Eu sirvo a Débora porque foi o exemplo que Jesus me deixou. Ao apresentarmos ao serviço a Deus e à sua igreja, não vamos dizer, olha o que eu fiz, mas vamos dizer, olha o que Jesus fez. Tens-te apresentado ao serviço? Tens esperado que te sirvam? Ou simplesmente não tens servido porque achas que as pessoas ao teu lado não merecem o teu cuidado? Olhemos para Jesus. Vivamos para Jesus. E deixemos que a luz de Jesus brilhe em nós e através de nós. Vamos orar a palavra? Senhor Deus, obrigado porque nos serviste de uma forma exemplar em Jesus Cristo. Obrigado porque nos amaste quando éramos teus inimigos. Perdoa-nos pelas vezes em que deixamos de servir ou até de falar com as pessoas quando estas falham connosco. Ajuda-nos a apresentar-nos ao teu serviço, independentemente da maneira como nos possam tratar. Estamos aqui para dizer-te que queremos ver vidas a serem salvas e restauradas, e tudo faremos para que juntos possamos servir-te. Nós somos felizes, satisfeitos, abençoados quando estamos ao teu serviço. Por isso, ajuda-nos a empregar a nossa vida na certeza de que teremos gozo, paz, felicidade quando te servíssemos nosso bom Rei. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.